Continuamos o cenário político. Estamos agora no nosso terceiro bloco, é o bloco em que você participa, então manda sua mensagem para a gente. Os contatos estão aí na tela para você escrever sua mensagem aqui, o seu questionamento para o deputado federal General Girão, que está conversando comigo no programa de hoje. E atenção, terceirizados. A nossa equipe, através da repórter Elisângela Moura, também conversou com o prefeito sobre o pagamento das terceirizadas. Ele disse que até segunda sai o salário de janeiro. Da empresa e a empresa realiza o pagamento para o funcionário. Com até segunda-feira, compromisso da gestão municipal que os salários dos funcionários terceirizados já estarão pagos e depositados. A gente está fazendo o máximo possível. Se der para rodar antes, a gente vai rodar antes. Se der para rodar hoje, se der para rodar sábado, domingo, tem a questão do feriado em cima. Até segunda-feira, se Deus quiser, vai estar na conta dos funcionários do nosso município. Né? Estamos fazendo toda essa situação para atender aos nossos funcionários terceirizados. Sobre o mês de dezembro, é importante dizer, ao final do ano passado, a antiga gestão fez uma operação maldada, cancelou os empenhos. Então, hoje, legalmente, o município de Mossoró não pode pagar. Hoje, legalmente, o município de Mossoró não pode pagar o salário referente ao mês de dezembro, como foi apresentado na coletiva de imprensa da nossa equipe econômica. Porém, nós já assumimos o compromisso de pagar o mês de dezembro. Então, estamos fazendo todo um trabalho, um trabalho jurídico, um trabalho dentro do orçamento, administrativo, para seguir um trâmite burocrático, né, para que o município não cometa nenhuma irregularidade, nenhuma ilegalidade, para que a gente consiga atender. Até o dia 22 de fevereiro, nós vamos divulgar um cronograma de pagamento dos servidores efetivos e também dos servidores terceirizados, tá certo? Mas, do referente ao mês de janeiro, aí sim, já vai estar na conta até segunda-feira, se Deus quiser, para todos os funcionários do nosso município. Então, você terceirizado que está sempre entrando em contato com a gente aqui para falar sobre essa situação, segunda-feira, fala com a gente, conta se realmente seu salário saiu direitinho, como deve ser, como você tem direito. E aí fica ainda essa questão referente ao mês de dezembro aí, para sair só no final do mês, esse retorno, essa resposta. Vamos voltar nosso bate-papo, nossa conversa com o deputado federal General Girão, que está aqui com a gente. Deputado, em relação à Covid-19 no Brasil, qual é a análise que o senhor faz sobre as ações, atitudes e posicionamentos do governo federal, do Ministério da Saúde em relação à pandemia aqui no nosso país? Inicialmente, eu quero dizer que eu lamento muito a postura adotada no começo de março pelo Supremo Tribunal Federal, quando decidiu julgar e determinar que cabia somente aos governadores e prefeitos a decisão sobre o enfrentamento do Covid, retirando esse poder do governo federal. Nós somos uma federação. O Brasil chama-se Federação da República Federativa do Brasil e não confederação. Na confederação, no caso dos Estados Unidos, cada estado tem a sua autonomia e vive do jeito que quiser viver. Alguns estados têm pena de morte, outros não, enfim. Aqui no Brasil não, federação. Então o governo federal não poderia nunca ter sido instado a ficar proibido de interferir nesse enfrentamento do Covid. Mas mesmo assim, o presidente Bolsonaro determinou e todos os recursos que ele pôde repassar, de acordo com os nossos trabalhos também na Câmara e no Senado, nós geramos várias medidas provisórias, projetos de lei para autorizar a liberação de recursos direto. E ele repassou direto para o Estado e também para os municípios. Os prefeitos e os governadores deveriam ser justos e honestos e dizer, nunca receberam tanto dinheiro para enfrentar o seu dia a dia dos seus municípios. Essa é uma grande verdade. Fora isso, o enfrentamento da vacina, é preciso deixar muito claro, tem vacina ainda que não foi autorizada no Brasil, porque as normas impostas pelas empresas, pelas farmacêuticas internacionais, não eram normas muito justas, tá certo? Por exemplo, tem uma empresa aí que exigiu que o Brasil assumisse a responsabilidade caso aconteça algum efeito colateral, alguma morte de alguém. Isso não pode. Queria que nós assumíssemos a responsabilidade. Nós estamos tomando a vacina como voluntário, mas assumir a responsabilidade, se eu morrer por conta da vacina, a responsabilidade é minha? De maneira nenhuma. Você está aplicando em mim um remédio que você é responsável também. Então, todo remédio tem efeito colateral, certo? Então, é preciso que isso daí fique muito claro. Tem uma vacina que a Anvisa deverá avaliar agora, inclusive também a vacina russa, que também tem, parece que, anunciada internacionalmente, a maior eficácia, né? Perto de 90% de eficácia.
Fora isso, o que eu preciso dizer é o seguinte, nós precisamos nos proteger, tá certo? A vacinação está acontecendo, o Brasil hoje já é o 8º país em número de pessoas vacinadas proporcionalmente, isso é importante que seja dito, a logística está preparada para isso, e agora é evitar esse tipo de aglomeração que a gente vê aí nos postos de saúde, nos locais de vacinação. Todo mundo vai ser vacinado, quem quiser ser vacinado. Lembra que houve um projeto de lei lá na Câmara que queriam obrigar todos a serem vacinados. O próprio Supremo insinuou que iria colocar a obrigatoriedade na vacinação. E nós, na Câmara dos Deputados, dissemos que não, ninguém vai ser obrigado a vacinar. Vai vacinar quem quiser. O senhor vai ser vacinado? Bem, eu quero ser vacinado quando eu souber que tem uma vacina que tem uma eficácia maior. Essa vacina Sputnik está sendo dita que tem 90% de eficácia. Eu falei até há uns 3 meses atrás, quando começaram a perguntar sobre isso, disse, o senhor vai querer ser vacinado com essa vacina que só tem 50% de certeza? Eu disse, olha, eu sou paraquedista, eu não saltava de paraquedas com paraquedas que eu tivesse somente 50% de certeza que ele iria abrir, né? A gente tem que ter um pouco mais de certeza em relação a isso. Normalmente as vacinas trabalham com 90 e poucos por cento de certeza de eficácia. Essa é a realidade que a gente tem. Sobre a situação na Amazônia, o que o senhor acha que foi a causa para o Estado chegar naquela situação em que as pessoas não tinham respiradores, as pessoas tiveram que ser transferidas para outro Estado? Não tinha oxigênio, né, Carol? Oxigênio, exatamente. Então, lamentavelmente, a gente precisa dizer que isso daí foi falha de gestão muito grave, que precisa ser apurada e o Ministério Público já está apurando. Lamento, o Ministério Público Federal... houve uma insinuação de que a responsabilidade da falta de oxigênio era do governo federal. Bem, salvo o melhor juízo, quem deve fazer a gestão do oxigênio nos hospitais, quer sejam eles públicos ou não, são os gestores dessas unidades hospitalares. A empresa de fornecimento de oxigênio parece que tinha avisado alguma coisa de risco de desabastecimento para o governador. E o governador não teria tomado providência. Ele assumiu, inclusive ontem, publicamente, de que não avisou o ministro da Saúde de que havia algum risco de faltar o oxigênio lá no estado do Amazonas. Então, essa é a realidade que a gente enfrenta. É tanto que aconteceu lá e não aconteceu nos demais estados. Então, isso é importante que a gente diga. Agora, respirador, não. Respirador, nenhum país do mundo estava preparado com a quantidade de respiradores, né, com a quantidade de leitos de UTI para receber. Eu, quando precisei ser hospitalizado, que eu fui hospitalizado porque me deu um ataque cardíaco em função da febre. Eu fiquei hospitalizado, eu não precisei usar respirador. Mas o quarto que eu fiquei tinha sido adaptado para aplicar respirador em paciente que tivesse com risco grave em função do Covid. Então, é isso que acontece. Por que o senhor acha que o governo federal, apesar da falha de gestão que o senhor atribui ao governo do Amazonas, o que o governo federal poderia fazer e fez para auxiliar aqueles cidadãos do estado que estavam passando por esses problemas? Uma mobilização grande, inclusive com mobilização de aviões da FAB para o transporte desse oxigênio para atender a população do Amazonas. E também o contato internacional. Então, o ministro das Relações Exteriores fez contato com a empresa que tinha oxigênio sobrando na Venezuela. Então, o oxigênio que veio da Venezuela para Roraima veio por conta da empresa White Martins, que tem subsidiária lá no coração da Venezuela e que mandou o oxigênio vir de lá para cá. Então, não foi o presidente da Venezuela que mandou oxigênio para nós, lá em Roraima. Nós temos aqui a participação da Francineide no centro. Ela gostaria de saber se vai sair a escola militar e quando, ou foi promessa de campanha. Veja, a escola cívico-militar é uma intenção nossa desde o ano retrasado, quando ela foi criada. Inicialmente não foi autorizada que viesse para Mossoró, foi autorizada somente para a cidade de Natal. Agora, foi feito o pedido, inclusive o prefeito hoje me declarou que já cadastrou a adesão à escola cívico-militar. Agora a gente tem que trabalhar para buscarmos a emenda e buscarmos o recurso para que o MEC autorize e aí o município de Mossoró possa selecionar qual é a escola. Eu espero que esse passo já esteja sendo dado, selecionar que escola terá essa prioridade para a implantação da escola cívico-militar e aí sim a gente vai vir fazer a avaliação do que está acontecendo em relação a isso. A escola cívico-militar é uma excelente opção também de mudança da raiz de ensino nossa. Nós precisamos mudar, adequar mais à realidade de hoje,
para que o aluno possa participar, interagir muito mais, respeitar o professor, respeitar o próprio companheiro, o aluno também, porque, veja, um aluno que está dentro da sala de aula com o celular conversando alto, ele está respeitando o outro aluno que quer estudar? Acho que não. Então, o celular dentro de sala de aula, na hora da aula, não é para ser utilizado, a não ser que seja caso de extrema necessidade. Na escola cívico-militar, isso daí não acontece. O aluno entende o que é o respeito ao próximo, o respeito ao professor, enfim, ele vai para lá para estudar. E é isso que os pais querem. É importante que os pais também participem nesse momento. Nós temos aqui a participação da Rose, do Rincão. Ela pergunta como o deputado percebe os aumentos, ela fala do aumento de preços, dos valores em quase tudo no Brasil, sabendo que de longe o salário mínimo acompanha isso. Rose, é importante a gente dizer também, Rose, que, por exemplo, o aumento do combustível. O combustível, antes existia uma interferência do governo federal nos preços da Petrobras. Isso não pode acontecer, o governo não pode interferir em preços. Inclusive, deveria ser até considerado alguma coisa grave, né? Não tem que haver, tem que ter liberdade dos preços. Em relação a isso, a gente também tem que destacar que o preço do dólar, quando sobe, o preço do combustível é automático também. Tem que subir, infelizmente, a Petrobras trabalha ainda com essa agregação do valor do dólar em função do valor da gasolina e do óleo diesel também. Não do etanol. Mas o etanol tem uma outra coisa, o etanol subiu o preço lá fora. Aí o produtor aqui no Brasil resolve exportar. Então, é lamentável que essa coisa... E quando sobe o preço do combustível, com certeza o preço dos alimentos também sobe. E teve outro componente também que a ministra da Agricultura me falou. Por que subiu o preço do milho? Porque na safra, com a produção muito alta do milho, faltou o milho no mercado internacional. Então, também o produtor de milho do Brasil resolveu vender para o exterior para poder ganhar mais dinheiro e, com isso, faltou milho aqui no nosso mercado interno. Estava faltando estoque de milho. A gente tem uma discussão, nós fizemos um seminário em Panguaçu, identificamos nesse seminário e procuramos trabalhar por que o Rio Grande do Norte não produz milho para o seu consumo. Nós só temos o milho na estrada, quando a gente passa ali em Santa Maria, que a gente para comprar o milho, uma ou outra espiga de milho aqui na Cobal e nos mercados nos municípios, mas milho em estoque, quantidade suficiente para Cobal ter armazenado, o nosso milho está vindo do Piauí. Então, nós reunimos com a ministra, pedimos uma ação, vamos fazer mais uma demanda junto ao Ministério da Agricultura para ver como que a gente pode orientar os produtores aqui do Rio Grande do Norte para qualquer que seja a região, pode ser no Mato Grande, que tem água, então, para plantar também o milho e, com isso, nós termos condição de sermos autônomos também no milho. Vamos baixar o preço da ração, aí você baixando o preço da ração, você baixa o preço também da carne, tá certo? Então, é meio que um moto contínuo que a gente precisa dar uma solução. Deputado, em relação ao PSL, a situação está tensa dentro do partido, principalmente depois da eleição na Câmara Federal. Não mais. Essa é que é bom a gente dizer. E agora? Não mais. Pois é, não mais. E agora? Quais são os próximos passos do deputado em relação à questão partidária? Não mais. Eu sou filiado ao PSL, conversamos com o presidente, com outros colegas deputados. É claro que dos 53 colegas deputados, não se consegue a unanimidade, tá certo? Tanto alguns que tinham ficado conosco, quanto alguns que ficaram do lado do presidente do partido, alguns ali ainda estão meio assanhados, né? Os arranhões foram muito profundos. Mas, legalmente, dentro do partido, houve uma pacificação, houve uma intervenção direta do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Ele entrou nas negociações também. Pacificamos isso daí entre nós, não estamos mais suspensos das atividades de comissões. Não estamos mais correndo nenhum tipo de processo contra nós em relação à expulsão do partido, isso é bom que fique claro. Eu, particularmente, exigi do presidente do partido que houvesse uma retratação, porque por várias vezes aqui eu vi pessoas ocuparem a tribuna aqui de algumas emissoras de TV e de rádio aqui no Rio Grande do Norte, dizendo que eu não prestava, que eu iria ser expulso do partido e tudo mais. Claro que isso era uma grande mentira, eu estava fazendo um trabalho sério, um trabalho dedicado em relação ao Estado do Rio Grande do Norte. Infelizmente, dentro do partido, não cabia mais respeito à minha pessoa. Então, a partir daí, eu tenho vergonha na cara, né? Eu não sou vagabundo, eu tenho vergonha na cara, e quando eu disse assim, eu quero ser respeitado, se não me respeita, eu vou sair.
Então, a gente continua, então, no PSL, mas também estamos construindo a Aliança pelo Brasil. Então, as pessoas que quiserem, puderem fazer o apoiamento à Aliança pelo Brasil, o chamamento existe, tem uma caixa postal já para ser preenchida, a gente vai fazer, tem vídeo divulgando nas redes sociais. Então, o apoiamento continua. A gente espera que até o meio do ano a gente esteja com o partido devidamente pronto para ser reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Temos um plano B. Então, o presidente Bolsonaro está em tratativas com vários partidos. Existe uma possibilidade dele voltar para o PSL? Existe. Existe de ir para o PP, para o PTB. São várias siglas. Várias siglas pediram o presidente Bolsonaro para ele ir para ela. O presidente já foi do PP, né? O presidente do PTB já fez vários convites para mim toda vez que eu encontro o ex-deputado Roberto Jefferson me convida para ir para o PTB. Então, são muitas as opções. A gente espera que até o meio do ano essa situação esteja definida e nós possamos caminhar para o ano de 2022 para concorrer às eleições. Mas, por enquanto, eu não estou preocupado com isso ainda, não. Eu estou preocupado, por enquanto, em conhecer mais realidades do nosso estado do Rio Grande do Norte para podermos levar atendimento de demandas. O senhor acha que a eleição de Rodrigo Pacheco e de também Arthur Lira marca agora um novo momento, um momento mais positivo para o governo federal, para o presidente Jair Bolsonaro e também na relação entre os poderes, esses dois poderes? Com certeza, Carol, porque as pautas que precisam ser colocadas na Câmara e no Senado, elas são muitas. Tem muita pauta reprimida e a gente precisa fazer com que essas pautas sejam traçadas e discutidas e democraticamente eleitas. O compromisso do deputado Arthur Lira conosco foi: general, prisão em segunda instância, nós vamos colocar na pauta e aí vai ser discutida democraticamente. Se tiver quantidade suficiente de votos, passa. Então, é uma PEC muito polêmica e a gente precisa, sim, fazer com que ela possa valer a vontade popular. Porque quando houve a ideia de fazermos a lei da ficha limpa, a população queria que o cara que tivesse indiciado, o cara que tivesse sido julgado, condenado em primeira instância, a partir daí ele já passasse a ser considerado como ficha suja e não pudesse concorrer. E a partir daí também ele pudesse começar a cumprir a prisão, tendo o direito de se defender. Mas não. Aí aconteceram vírgulas e mais vírgulas de entendimentos e o Supremo Tribunal Federal acabou interferindo no processo legislativo e identificando como sendo, não, só pode ser preso depois de transitado em julgado. É a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, somos nós, legisladores federais, que temos sim a atribuição constitucional de decidir o que vale e o que não vale nas leis. A gente tem aqui algumas participações. A Rose está dizendo que o Mossoró precisa de emprego. Temos o Edivaldo, é esse o nome? Edivaldo, entendendo, concordando que a defesa do senhor ao livre mercado, que o governo não deve interferir nos preços, embora a população passe por dificuldades. A gente tem aqui também o Niel do Sumaré participando com a gente, ligado no programa. O General Girão é gente boa, é meu superior militar. Sou militar da reserva já, tá certo, Niel? Muito obrigada pela participação. Deputado federal General Girão, muito obrigada pela presença no cenário político de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Por favor, as redes sociais nossas estão à disposição, @General Girão. Interajam conosco, mandem sugestões, críticas também, críticas educadas, democráticas também, republicanas. Porque às vezes o cara vem com uma história de mandar um palavrão ali, é muito deselegante. Isso a gente não deve usar de agressões nesse sentido aí, nem verbais e muito menos físicas. Mas estamos sim trabalhando pelo Rio Grande do Norte, trabalhando pelo semiárido brasileiro, trabalhando pelo Brasil e temos a convicção de que, como cidadãos de bem, nós temos liberdade de expressão, devemos sim brigar pela liberdade de expressão e eu espero que a gente tenha um ano de 2021 livres de doenças e com um progresso chegando mais forte para o nosso estado. Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite, deputado. Muito obrigada pela audiência. Segunda-feira a gente se encontra às 7h25 da noite aqui na TCM. Um ótimo final de semana e até lá.